professor Tiago, ele que é de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, né, ele que é formado em Educação Física, né, que fez curso de treinador no Brasil e fora do Brasil. Ele iniciou a carreira como analista de desempenho, lá no Botafogo, em 2011. Ele foi convidado pelo professor Carlos Alberto Parreira para fazer parte, né, como analista da Seleção Brasileira nos anos 2013 e 2014, vai contar um pouco para a gente. Ele também já fez estágio no Bayern de Munique com o Pep Guardiola, né, ele que por muitos anos foi auxiliar técnico e participou da equipe técnica do professor Oswaldo de Oliveira, em clubes como o Sport, o Corinthians e o Atlético Mineiro. E ele que recentemente, né, ano passado, foi treinador do Atlético Mineiro, e esse ano de 2020, no Goiás. Então, professor, para a gente começar, depois de falar toda aqui a sua trajetória, de forma bem resumida, porque a gente sabe o seu currículo quão extenso fala um pouco para a gente começar esse debate. Quem são as principais referências em termos de futebol, professor? Bem, eu acho que foi muito boa aí a sua introdução, mas fica faltando um período que foi de 2004 a 2010, em que eu estudei com o observador da seleção brasileira em 8 Copas do Mundo, chamado Jairo dos Santos. Ele conviveu dentro da seleção com todos os treinadores de 78 a 2006, então ele participou de 2 campanhas vitoriosas aí como campeão do mundo, e trabalhou com Tele Santana, com Parreira, com Zagallo, com Filipão, e essa é a minha referência na análise de desempenho, né? Eu comecei com ele quando eu fiz um curso em 2003, de curso para treinadores, mas que ele ministrou uma aula, e eu entendi que aquele seria o ponto de partida para eu entender o jogo, ou tentar entender o jogo, fazer as perguntas antes de tentar fazer qualquer intervenção como treinador, né, no futuro, aquilo que eu pretendia. Então, assim, foi um período de muito estudo, de muita dedicação, do qual aí eu participei, e essa é uma das referências minhas. A partir daí, a escola brasileira, que eu já citei, o Parreira, o Filipão, o Zagallo, por diferentes motivos, o Tele Santana também, é uma das minhas referências. O futebol que ele sempre propôs, marcou o futebol brasileiro, o futebol mundial, a Copa de 82, por exemplo, que o Brasil não venceu, mas deixou um legado, deixou uma marca muito positiva. E fora do... Estou ouvindo bem, estou acompanhando bem. Temos um pequeno problema aqui de conexão com o professor Tiago. Ok? Professor, você nos ouve? Estou ouvindo bem, Vitor. Tá, eu teve uma pequena queda aqui no sinal. Tá, pode continuar, professor. Então, assim, referências brasileiras, principalmente, acho que o Brasil sempre teve grandes treinadores e grandes profissionais. E fora, principalmente, o Arrigo Sacchi na Itália, o Rinus Michels da Holanda. Procurei estudar bastante a história do que ele fez no Ajax e na seleção holandesa, porque repercutiu muito no futebol mundial. E, recentemente, o Guardiola, que é o futebol que ele conseguiu propor em 2007, 2008, 2009, com o Barcelona jogando e vencendo daquela maneira, foi marcante na minha maneira de ver o futebol. Perfeito, professor. Professor, eu queria tocar, como você disse, assim, você tem diversas referências, mas eu queria tocar no ponto da tua formação. Assim, você jogou em categoria de base do clube, né? Você atuou como jogador de futebol, você, na sequência ali, já teve essa sequência de estudos, como você bem disse, mas eu queria falar um pouco da tua formação em educação física. A gente viu recentemente um debate, né, onde, por exemplo, o Lisca falou da importância disso de ser formado em educação física para ser treinador. Eu queria que você falasse agora especificamente para ser analista. Assim. Qual a importância da sua formação em educação física para a tua função de analista que você exerceu brilhantemente por diversos anos? Eu acho que o curso de educação física, ele dá uma base científica de modo amplo sobre o esporte, né? O desenvolvimento de modalidades esportivas. Ele não aprofunda em futebol, né? Acho que esse é um dos pontos em que a gente precisa saber como aproveitar toda a base de fisiologia, de biomecânica, de anatomia, e, enfim, de outras modalidades, de tudo que envolve, eu acho que o evento esportivo, do qual o futebol é uma das modalidades. Mas, a partir daí,
é preciso que a pessoa busque, além do curso, né, extracurricularmente falando, o conhecimento melhor sobre o jogo, um conhecimento mais aprofundado que o futebol hoje demanda, que o futebol hoje ele tem um número muito grande de informação a ser processada, a ser produzida, e isso vai estar fora do curso de Educação Física, porque não consegue contemplar, né? É um curso muito bom, acho que muito válido, para mim foi bastante produtivo, porém, grande parte daquilo que eu aprendi foi sobre futebol, foi fora do curso. Perfeito, professor. E aí eu queria, né, comentar sobre isso, falou muito do seu aprendizado, né, na seleção brasileira. Eu queria comentar as principais diferenças. Assim, você que atua como analista de desempenho em clubes, como auxiliar técnico em clubes, e atua na seleção brasileira. Ao teu modo de ver, quais são as principais diferenças entre ser analista em clube e ser analista na seleção? O analista no clube, ele tem menos tempo para preparar os jogos, ele faz uma análise mais objetiva, ele tem um cenário em que ele conhece o que o treinador e a comissão técnica, de modo geral, já conhece melhor quem são os adversários, porque os jogos são domingo, quarta, então todo mundo sabe já quem é o time do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, né, enfim. Os elencos são conhecidos e a maneira de jogar ela já tem um conhecimento que todo mundo já vive o campeonato e já sabe quem são. Na seleção você tem muito mais tempo para preparar, isso é necessário porque geralmente são desconhecidos os jogadores, né, ou são pouco conhecidos. Quando você fala de seleção importante, né, da primeira parte do ranking da FIFA, os jogadores até têm certa notoriedade. Porém, eles jogam nos seus clubes e na seleção ele pode exercer função diferente. E aí requer uma análise individual, que contemple mais o que o jogador pode executar, quem são aqueles jogadores, no caso de seleções de menos expressão, para a comissão técnica tomar o conhecimento e aí oferecer um material de qualidade que dê subsídio para a tomada de decisão do treinador. Perfeito, professor. E aí eu queria remeter a um caso lá em 2013, né, no jogo de volta contra a Inglaterra, no Maracanã, daqueles amistosos preparatórios para a Copa das Confederações 2013, né? Eu queria remeter uma imagem, assim, que é muito clara na minha cabeça, de uma reportagem que flagrou, né, algumas anotações suas, ali na sua área de jornalista, né, que você estava atuando naquele jogo. E ali se anotou numa caderneta, num pedaço de papel, algumas informações importantes para ser levadas ao treinador. Eu não sei se ao longo do intervalo ou após o jogo. Mas queria que você comentasse um pouco sobre esse caso. Assim, muita gente fala que o analista precisa, né, saber muito dos softwares, utilizar bastante software. Às vezes uma informação ali anotada no papel e caneta pode trazer muita relevância para o contexto do jogo. Comenta um pouco sobre esse episódio para a gente, professor. Sim, ali a gente tinha uma das melhores serviços de software da época, uma empresa inglesa que oferecia um serviço espetacular, mas a simplicidade e a objetividade, elas são pertinentes ao futebol. E passar isso para a comissão técnica, no caso, né, que a gente tinha o Filipão, o Parreira e o Murtosa, ser o mais objetivo e simples possível, tinha uma validade muito grande, né? Eu tinha que servi-los da maneira que eles me pediam, da maneira que melhor os atenderia. Então, assim, no tempo em que a gente tinha tempo, nos momentos em que tínhamos tempo, usávamos os softwares, os recortes, as edições, as marcações no vídeo, enfim, tudo elaborado. Mas no intervalo do jogo, a gente não tem tempo para isso. No intervalo do jogo, o que a gente precisa é de objetividade e ser assertivo e pontual para ajudar o treinador a tomar a decisão. Então, ali é uma forma de simplificar aquilo que vai levar para oferecer a informação para o treinador de modo mais efetivo possível. Perfeito, professor. E aí, já tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que é pertinente no momento. Você comentou sobre o jogador na seleção muitas vezes atuar em funções diferentes. E aí a Dulcimar Martins, ela pergunta, né, nos pergunta aqui, que é o jogador jogar em posição diferente em relação ao clube e na seleção. Se isso pode interferir muito no desempenho dele,
né, falando do atleta em si, ou se, e falando do analista agora, se isso dá ainda mais trabalho para o analista na hora de analisar o comportamento do atleta. Bem, com certeza dá bastante trabalho. Isso daí é inegável, porque a gente precisa pegar o jogador pelo clube e ver 2, 3, 4, 5 jogos, ele exercendo uma função, e às vezes tem que procurar amistosos, treinos em que vê na notícia onde que ele treinou, para tentar buscar essa informação e oferecer ao treinador a possibilidade. Eu lembro de um jogo contra a Itália, na Copa das Confederações, em que tinha um meia, que era o Aquilani, que ele era um 8, ele era um jogador mais avançado no meio campo. E, no entanto, como na escalação, não lembro por qual motivo, mas o Pirlo parece que não jogaria, a gente fez a leitura de que possivelmente o Prandelli utilizaria o Aquilani como 5, como um primeiro volante para distribuir. Mas ele não jogava assim, aí deu um trabalho, a gente conseguiu lá buscar informação e aconteceu realmente do jogador fazer aquela função. Sobre o desempenho do jogador, se vai alterar ou não, acho que aí vale muito do contato do treinador com o jogador, como é que o jogador se sente fazendo aquela função, e aí essas conversas são muito importantes. Aí são muitos os casos, teve muito caso que deu certo, outros que não, mas vale do treinador conhecer a característica do jogador e saber onde que ele pode atuar. E aí o jogador comprar a ideia é o fundamental para a coisa acontecer bem.